forma equivocada, usando, inclusive, fora do seu contexto. A glória de Deus é um tema tão importante, e a glória de Deus é um tema tão importante, que devemos Eu não perco, né, irmão? Aí, pronto. Então, vamos lá. Tenha paciência, paciência. Agora me dá volume aí, viu, Silas? Aqui o retorno. Eu preciso me escutar, que eu gosto de me escutar. Eu me acho bem me falando para mim mesmo. A glória de Deus, esse assunto, esse tema, meus irmãos, é tão importante que a gente não deve somente falar da glória, mas a gente devemos buscar para a nossa vida a glória de Deus. Abra comigo Êxodo, não tem grave, Silas. Êxodo capítulo 33. Veja que eu vou ler aqui com os irmãos que dois dos principais homens de Israel, do Velho Testamento, especialmente, eles buscavam a glória de Deus. Moisés, eu falei na semana passada, viveu milagres extraordinários. Moisés viu e fez coisas tremendas. Mas Moisés não se contentou com o milagre. O que ele queria, ele almejava era o quê? Ver a glória. E aí ele diz, Êxodo 33, verso 18, quando ele diz para Deus: rogo-te que me mostre a tua glória. Vocês estão vendo? Estão vendo bem aí? Esse tema, temor do Senhor, é assim mesmo, irmão. O Satanás fica furioso. Mas nós vamos ministrar e a gente vai sair daqui abençoado. E eu falei para os irmãos que a expressão rogar, ela passa a ideia de que o não já tem. Então Moisés está rogando a Deus para que Deus mostrasse para ele a sua glória. Eu quero ver a sua glória, Senhor. O milagre é bom, a bênção é boa, mas o que me interessa mesmo é contemplar a tua glória. Deixa aberto aí, vai lá para Salmo 63, nós vamos ver que também o rei Davi, o homem que tudo que queria ele tinha, o rei de uma nação, tudo que ele desejava ele tinha, mas esse homem também, ele deseja a glória de Deus. Olha o que ele diz, verso 2, Salmo 63, verso 2. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. O rei queria ver a glória de Deus. A palavra de Deus, para a gente ganhar tempo, diz que devemos proclamar a glória de Deus. Esses dias eu estou fazendo isso nessas quartas-feiras, estou anunciando, estou declarando a glória de Deus. E agora, para a gente, aqui já nessa introdução, para você dar um glória bem de Deus, Jesus, quando voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que ele vem com a sua glória. Porque eu entendo que ele estava ali atendendo ao clamor de Paulo e João, que falou sobre a volta de Cristo e a sua glória. A palavra glória, tenha paciência, vai dar certo. Eu estou cozinhando a ovelha, você está percebendo, né? Que hoje o negócio vai ser forte. Então, vamos devagar para não espantar o freguês. A palavra glória, ela no original hebraico, é a palavra kabod, que significa peso, esplendor, magnificência. Então, quando Moisés chega para Deus e diz: Senhor, mostra-me a tua glória, ele está dizendo: mostra para a minha vida o peso do teu resplendor. É muito, é muito. Vá lá de novo em Êxodo. Eu estou assim,
muito interessado de como nós vamos sair daqui hoje, viu? Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Eu percebo até que vem menos gente hoje, viu? Percebo que... Tá tendo live? Aí quem não veio para assistir a live, perdeu. Deus sabe como fazer, né? Eu não vou, sei lá, daqui a pouco o negócio pega. Então Deus é procurado por Moisés, e Moisés diz: mostra-me a tua glória, Senhor, mostra-me o peso do teu resplendor. Aí Moisés vai ouvir de Deus a resposta. Olha lá, o versículo 19. Respondeu-lhe Deus, respondeu para Moisés: farei passar toda a minha bondade. Olha que coisa boa. Farei passar toda a minha bondade. A palavra hebraica para bondade é a palavra tube, que significa bondade em sua plenitude. Significa a bondade no seu extremo. E aí Deus vai continuar dizendo: vou mostrar, farei passar a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome. Escuta isso. Proclamarei o meu nome. Eu vou mostrar para você, Moisés, a minha glória. Eu vou mostrar para você, Moisés, a minha grandeza. Só tem um detalhe, verso 20, você precisa cobrir o rosto. Porque nenhum homem pode olhar para a minha face e ficar vivo. Então a bondade de Deus, que ele diz: eu não vou esconder, eu não vou ocultar a minha bondade para você, eu vou mostrar a minha bondade, farei passar a minha bondade, vou proclamar o meu nome, só que você vai ter que cobrir o rosto. A bondade de Deus era fazer Moisés entender que ele precisava cobrir o rosto, porque ninguém poderia ver a face de Deus e ficar vivo. Se liga aí, viu? Para a gente entender isso daqui, eu gosto de usar exemplo para facilitar. É como um rei. O rei, ele, no ambiente do palácio, na sala do trono, o rei, ele está envolto em uma áurea. O mesmo rei, o mesmo homem, o mesmo ser humano, fora da sala do trono, fora do ambiente do palácio, ele é pai, ele é marido, ele é amigo, mas na sala do trono ele é rei. E existe em torno disso uma áurea muito grande. Então, quando o rei, para adentrar na sala do trono, observe, teria que existir uma organização. Para alguém frequentar a sala do trono, existia todo um cerimonial de ordem. Então, as pessoas tinham que sentar exatamente onde estava marcado para sentar. Havia, inclusive, um treinamento para quando o rei entrar, como as pessoas deveriam reagir. Havia todo um treinamento. A música, quando ia tocar, aí, quando todo mundo estava nos seus devidos lugares, preparados, sentados, toda a cerimonial arrumada, aí o arauto ia gritar. Aí ele proclama o nome do rei. Está chegando o rei fulano de tal. Aí todo mundo já tinha um treinamento específico para se colocar de pé, um aplauso que tinha que dar, alguma coisa tinha que acontecer. Aí o rei, quando ele adentrava na sala do trono, existia uma áurea em torno desse. Aquela mesma pessoa se encontrasse lá fora na porta, não tinha nada. Mas o ambiente da sala do trono, aleluia, o ambiente da sala do trono, havia toda uma áurea em torno disso. Aí o rei adentrava com suas vestes reais, todo mundo sentado no seu devido lugar. Aí o nome do rei era anunciado. Irmão, havia uma glória que vinha, porque é o ambiente da sala do trono. É mais ou menos, mais ainda para explicar, é mais ou menos um jogador de futebol. Eu acho que você conhece algum jogador de futebol. A gente sempre alguém conhece, alguém que conhece. E aí você vê um jogador de futebol, por exemplo, no seu dia a dia, não fez nada.
Se olha assim e diz, pô, é aquele ali que é fulano, jogador de tal. Mas no dia que ele está jogando futebol, que ele vai adentrar no estádio lotado, o ambiente muda. Existe um aura em torno. Vocês estão entendendo isso? Deus aqui está dizendo para Moisés, Moisés, eu vou anunciar o meu nome. Aqui. Vocês não entenderam ainda. Vou te proclamar o meu nome. Então, o próprio Deus dizendo, eu vou me anunciar. Eu vou me anunciar. Vou mostrar a minha glória. Escute, a glória de Deus é o que faz Deus ser Deus. O que faz Deus ser único, soberano, poderoso, glorioso, majestoso, é a sua glória. Então vou dizer de novo, a glória de Deus é o que faz Deus ser Deus. E ele está dizendo, eu vou me anunciar. É a glória de Deus que vem embutido suas características, seu poder, seu esplendor, sua sabedoria, o seu imensurável poder, a magnitude de Deus está na sua glória. Aleluia, aleluia. Por isso que ninguém fica oculto e nada fica oculto aos olhos de Deus quando Ele vem com a sua glória. Quando a glória de Deus é manifesta, nada e ninguém fica oculto. Escute que eu vou te explicar aqui. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Logo no dia seguinte, Ele come uma refeição com os discípulos. Eu estou falando com um homem que ressuscitou. Logo em seguida, ele come uma refeição com seus discípulos. Mas quando João viu Jesus na ilha de Pátimos, qual foi a reação de João? Caiu como morto. Qual foi a diferença? Que Jesus veio sem a sua glória. O outro, ele revela a sua glória. Lembra quando Deus foi visitar Abraão nos cavalhais de Manre? Abraão não caiu. Não teve nenhuma reação sobrenatural. Por quê? Porque Deus ali não veio com a sua glória. Mas quando ele vai se manifestar ao povo de Israel no monte, vocês estão pegando aqui, eu só estou cozinhando a ovelha. Quando ele veio no monte, irmão, o monte balançou. O povo fugiu, porque um veio com a glória, o outro veio sem a sua glória. É a mesma coisa o rei. O rei no palácio tem uma glória, fora do palácio é uma pessoa comum. Agora deixa eu dizer uma coisa, Deus deseja te envolver com a sua glória. Deus deseja nos envolver. O sonho de Deus é ver você abraçado na glória de Deus. Porque o objetivo de Deus é esse. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 4. O que Moisés pediu tanto, Deus reservou para a sua igreja. Eu esperava ouvir um aleluia, mas tudo bem. Verso 4. Contemplarão a sua face. O que foi que Deus disse para Moisés? Ninguém pode ver a minha face senão morre. Mas existe uma trajetória com a sua igreja, com a minha vida, com a sua vida, que Ele vai permitir eu e você contemplarmos a sua glória. Aleluia! Nós veremos a glória do Senhor. Agora existe um padrão, existe um progresso na Bíblia Sagrada, que Deus me revelou esses dias, que começa desde Gênesis. Calma. Meu Deus, a minha Bíblia. Onde eu coloco página aqui, tota, tem uma solta voando. Existe um padrão divino de ordem, glória e juízo. Diga comigo de novo. Que começa desde o livro do Gênesis. Abra comigo Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. Ordem, glória e juízo. Diga de novo. Ordem, glória e juízo. Presta atenção aqui. Antes da glória de Deus ser revelada, é necessário existir uma ordem. Então, primeiro tem uma, depois vem a sua, primeiro vem a, depois a glória. Então está aqui, Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. A terra estava sem forma e vazia.
A terra estava sem forma e vazia. Então, quando há preparação do ambiente, quando há ordem no ambiente, vem a glória de Deus, e a glória de Deus, ela traz junto bênçãos, benefícios. Mas, havendo irreverência, com a presença dessa glória, vem automaticamente, ninguém falou mais, está vendo? Então vamos lá, com graça, que aqui está todo mundo salvo, amém? Pela fé? Todo mundo de Deus aqui? Então diga, ordem, glória e juízo. O que eu vou te ensinar aqui agora, vai servir de um fundamento para todas as outras ministrações. Então você precisa ter atenção, ok? É a base para tudo que eu vou ensinar daqui para frente. Então aqui vai o primeiro exemplo que eu quero dar para os irmãos, que a base de Deus é essa, é ordem, glória e juízo. Ordem, glória e juízo. Então, primeiro começa no Éden, porque no capítulo 1, versículo 2, diz que a terra estava sem forma e vazia, estava caótica. Algumas versões que havia caos. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia ali uma desordem. Não havia ordem, não havia forma. Aí Deus usou 5 dos seus preciosos dias de tempo para colocar tudo em ordem. Porque Ele queria revelar a sua glória. Mas a glória de Deus não vem em lugar desorganizado. A unção de Deus, a manifestação da glória de Deus não vem em um local desorganizado. Então Deus usou 5 dias para colocar as coisas em ordem, para trazer uma ordem divina, separou águas, dividiu as terras, colocou as aves, animais. Deus vai organizando as coisas. Deus usou 5 dias e quando chega no 6º dia, Deus está organizando a terra para que Ele possa descer com a sua glória. Pega isso que você não veio assistir não, você veio aprender. No 6º dia, Ele vai pegar e formar um homem do pó da terra. E esse corpo que você tem e o meu, essa coisa complexa que Deus nos fez, em nós existe tudo que há na natureza. Deus faz o corpo do homem. E no capítulo de número 2, versículo de número 7, e Deus, depois que Ele organizou tudo, Deus então vai soprar o fôlego de vida no homem. Capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou o fôlego de vida. E o homem passou a ser vivente. O homem passou a ser um ser vivente. Primeiro Deus organizou todas as coisas, colocou tudo nos seus devidos lugares, para que aí sim Ele pudesse vir com a sua glória. Aí você vai me perguntar, pastor, onde está a sua glória? Está no homem. Porque o homem é o único ser aqui que não tinha roupa. Todos os outros animais tinham alguma cobertura. O peixe tinha escama, o animal tinha pelo, alguns outros animais tinham concha, as aves tinham pena, mas o homem não tinha cobertura. Por quê? O salmista vai dizer isso. Salmo de número 8, versículo de número 5. Salmo de número 8, versículo de número 5. A Bíblia vai nos dizer por quê que o homem não tinha roupa. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, o menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quando o homem foi feito, Deus queria trazer o quê, irmão? Queria o quê? Trazer a sua glória. Então, a roupa do homem, o homem era revestido com a glória de Deus. A palavra circundar aqui é a palavra atar, vestir, é cobrir, é abraçar, é cercar. O homem não precisava de roupa porque a glória de Deus era a sua roupa. Há umas ceias atrás eu preguei um texto semelhante. Não é, vocês não lembram. Vai na live. Então, o homem estava cheio da glória de Deus.
Por isso que o homem não precisava de roupa, porque a glória de Deus era a roupa, eram as vestes de Adão. Quando Deus desceu com a sua glória em Adão, veio o quê? Maravilha, as bênçãos. As árvores davam fruto à vontade. Não havia terremoto, não havia maremoto, não havia tsunami, não havia dor, não havia enfermidade, não havia morte. Os animais viviam em harmonia. A Bíblia diz que o leão comia capim. O homem convivia com os animais. Não havia doença, não havia pobreza, havia abundância. Porque quando a glória de Deus chega, chega as bênçãos. Chega a vitória, chega a prosperidade. Quando o homem pecou, eu falei na semana passada, quando por falta de temor, ele pensou que seria igual a Deus. Ele tinha de Deus a glória, mas pensou, serei igual a esse. Quando o homem pensou, serei igual a Deus, e pecado, desobedeceu, a Bíblia diz, veio o juízo imediato. Primeiro é ordem, glória e juízo. Se eu não honro a Deus com a presença da sua glória, virá o juízo imediato. Agora o que aconteceu? O homem foi lançado fora do Éden. Agora passou a existir doenças e morte, sofrimento, pobreza. A terra agora passou a produzir só com muito esforço. Deus tinha colocado Adão sobre toda a criação. Quando Adão caiu, tudo que estava debaixo dele caiu também. Por isso que a Bíblia diz que a natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus, para que ela junto possa ser redimida. Quando Jesus voltar para governar na terra, e a igreja vai estar governando, nós vamos andar entre os leões. Voltará essa harmonia. Estão aqui, gente? Calma. Jesus vai voltar e vai acontecer isso. Então, ordem, glória, juízo. Avançando alguns anos para frente, Deus vai encontrar um amigo chamado Abraão. E ele vai dizer para esse amigo, meu amigo Abraão. E eu disse para vocês por que Abraão era amigo de Deus. Amigo é aquele que não está disposto a obedecer até os maiores absurdos. De Deus é assim. E ele disse, olha, o teu povo, tua descendência vai ficar escravo no Egito, 430 anos, mas eu vou levantar um libertador chamado Moisés. Moisés vai conduzir esse povo para um monte, no monte que eu vou me encontrar com ele, e eu quero tanto estar no meio desse povo, porque quando o homem peca, a glória de Deus vai embora. Por isso que o homem agora passa a ter uma pele, porque às vezes a gente pensa que, olha, mas todo dia eu falo sobre isso, meu Deus, é muito profundo. Tudo bem. Então, mas Deus sempre desejou habitar no meio do povo. Por isso que em Êxodo capítulo 25, volte lá no Êxodo, Deus sempre quis habitar com a sua glória no nosso meio. Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus vai dizer para Moisés, Moisés, eu quero andar no meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês, eu quero manifestar a minha glória no meio de vocês. Êxodo 25, versículo 8, Deus vai dizer para Moisés, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Deus está dizendo, eu quero habitar no meio de vocês, mas para isso é preciso construir um santuário. É preciso, meu irmão, já estou vendo lá na frente, gente. É preciso construir um santuário, para que eu possa habitar no meio dele. Então Deus, para fazer isso, ele vai dizer a Moisés, eu vou te dar a planta. Você precisa fazer um tabernáculo igualzinho que eu tenho aqui em cima. Eu vou te dar a planta. E você vai usar tais materiais. Eu vou dar unção a quem vai fazer. Eu vou dar graça, eu vou dar sabedoria. Tudo para receber a glória de Deus. Para receber a glória de Deus. Ele dá a planta. Aí quando termina os tabernáculos, que demorou algum tempo, 1 ano, Êxodo mesmo, 40, Êxodo 40, depois que termina, aqui é a ordem, organizando tudo, como está feito, as medidas, o material. Vocês estão aqui?
Êxodo capítulo 40, versículo... Êxodo 40, verso de número 33. Depois de um ano construindo o tabernáculo para colocar as coisas em ordem, para Deus habitar com a sua glória no meio do povo. Verso 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a ordem está pronta. Está tudo preparado. Tudo organizado para que viesse a... Olha o que diz agora o verso de número 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória só veio depois que estava tudo em ordem. A glória só desceu depois que o tabernáculo foi construído, preparado, trabalhado, ajustado. Aí a glória veio. A glória veio, verso 3, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Entenda aqui uma coisa, a glória do Senhor não é uma nuvem. Ó, vou dizer de novo, a glória de Deus não é uma nuvem. Deus colocou uma nuvem para proteger o povo, como Ele fez. A nuvem cobria, mas o tabernáculo estava cheio da glória. Então a nuvem não é a glória estava dentro do tabernáculo, coberto por uma nuvem para proteger Moisés e o povo. Porque lembra que ele disse a ele, se vê a minha glória, se vê a minha face, morre. Então, aí desce a glória. A gente pensa que Deus é fogo consumidor. Ninguém diz amém. Deus é fogo consumidor. E quando a gente pensa em fogo consumidor, talvez a primeira coisa que vem na sua mente é o sol. Só que o sol tem pontos de escuridão. O raio laser tem pontos de escuridão. Mas o nosso Deus, com a sua glória, é pura luz. Não há sequer um resquício de trevas. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse que o nosso Deus, ele está habitando numa luz inacessível. Eu falei na semana passada da experiência, quando a pessoa se aproxima da glória de Deus, todos os músculos dele são expostos, porque a luz é completamente extraordinária. Quando Paulo teve aquela sua experiência de conversão, foi meio-dia, e meio-dia o Senhor aparece para ele, ele nem viu, a Bíblia diz que a luz do sol foi ofuscada. A luz do sol do meio-dia foi ofuscada pelo brilho da glória de Jesus. Perceba que quando ele aparece para o discípulo, depois ele come, tem uma refeição, mas ele não veio com a glória. Mas para resgatar, Paulo disse, eu vou descer com a minha glória, para mostrar para ele que ninguém resiste à minha presença. Aleluia! E mais, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, escute, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que o sol vai escurecer. O que é isso, pastor? Vou te explicar de novo. O que é o sol escurecer? Veja bem, se você sair agora de noite e o céu estiver aberto, você vê estrelas. É ou não é? Mas amanhã de manhã, quando o sol aparece, você vê a estrela? Por quê? Porque a luz do sol ofusca o brilho. Veja bem, a outra estrela ainda está lá. O sol ainda vai estar lá. Mas não é que Jesus vai apagar ou desligar o sol, não. É que o brilho dele será tão extraordinário. Aleluia. Glória. Meu irmão, então, primeiro ordem, construiu o tabernáculo, preparou, deixou tudo no ponto. Quando estava no ponto, aí o Senhor disse, vou descer com a minha glória, vou habitar no meio de vocês. E todas as vezes que a glória de Deus se movimentava, o povo andava, aí foi alimento no deserto, aí foi provisão, aí foi proteção, aí foi milagre, porque quando a glória de Deus vem, a bênção chega, a providência chega. Então vamos lá de novo, ordem, glória e juízo. Passou o tempo, aí abra comigo em Levítico capítulo 10.
Nadab e Abiú. Começou a falta de temor, começou a se acostumar com a coisa, começou a se acostumar. Nadab e Abiú. Você tem paciência comigo, que eu vou te ensinar hoje aqui, pode ser extraordinário. Só existiam naquele tempo 6 pessoas na terra que entravam no santuário do Santo dos Santos. Quantas? 6. Hoje, pelo sangue de Jesus, todos nós temos livre acesso. Lembre que com o sangue do Cordeiro, você lembra, né? Com sangue. Porque o sacerdote, se entrasse sem o sangue sobre a vida, era fulminado na hora. Naquele tempo, 6 pessoas, Moisés, Arão e os 4 filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos. 2 deles, Nadab e Abiú, está aqui escrito, ó, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram um fogo estranho. Tem versões que diz fogo profano. O que é a palavra profano? Profano é tratar o que é sagrado como comum. O que é profano? Profano é tratar o que é santo como ordinário. Resumidamente, o que esses homens fizeram foi um ato de irreverência, falta de temor a Deus. A presença de Deus, a glória de Deus ali, ele estava na frente do tabernáculo, irmãos. Adentraram no Santo dos Santos de forma irreverente. Não valorizaram a presença da glória de Deus. O que aconteceu? Juízo. A presença da glória de Deus era intensa. O tabernáculo estava cheio da presença de Deus. Com isso, a falta de temor produziu para aqueles homens um juízo imediato. A Bíblia diz, verso 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Olha o que, lembra que Deus mostrou para Moisés, ele vai dizer aqui à frente, ó Moisés, deixa eu dizer uma coisa, eu vou mostrar para vocês a minha santidade. Eu lembro na semana passada que eu disse que existe uma declaração universal, as coisas que devem ser e as coisas que têm que ser. Então, o que tem que ser? Todo aquele que se aproxima de Deus tem que entender que Ele é santo. Todos aqueles que se aproximam de Deus têm que glorificá-lo. Isso não é uma opção, porque se... Sacerdotes do Senhor, filhos de Arão, mortos. Sacerdotes do Senhor, filhos de Arão, sobrinho de Moisés, morto. A presença da glória de Deus, com irreverência, traz juízo instantâneo. A presença da glória de Deus, sendo adentrada com irreverência, tem juízo imediato. Vamos passar à frente? Os anos passaram, vamos chegar na época de um outro homem que era segundo o coração de Deus, Davi. O sonho de Davi era o quê? Trazer de volta a presença de Deus para Israel. O sonho dele, homem segundo o coração de Deus, eu quero trazer a presença de Deus para cá. E talvez você pergunte, por que Deus permitiu Israel construir um templo físico? Porque ele já estava morando numa terra fixa. Não precisava mais de um tabernáculo ambulante. Precisava apenas de um endereço fixo, porque Deus queria habitar no meio deles. Só que Deus disse para Davi, Davi, você tem muito sangue nas mãos, você teve muitas guerras, você não vai construir meu santuário, meu templo, mas o seu filho Salomão vai construir. Salomão vai construir, não é ainda o templo que eu quero. Não é ainda o templo que eu quero habitar. Mas faça um templo para mim, porque eu quero habitar no meio de vocês. Vocês entenderam? Não é ainda o templo? Vocês entenderam? Não é ainda o que eu quero, mas faça, porque eu quero habitar no meio de vocês. Salomão construiu o templo, irmão. Ouro, 4.000 toneladas. Prata, 40.000 toneladas. Bronze,
incalculável. 7 anos de construção. Vamos ver como terminou? Primeiro livro, segundo livro das Crônicas, porque a ordem é ordem e juízo. Deus mandou fazer. Quando terminou, quando está tudo em ordem, segundo livro segundo Crônicas, capítulo de número 5, 7 anos depois que está construindo, preparando, colocando as coisas na ordem, segundo a vontade de Deus, a direção de Deus, porque esse era um padrão, ordem, depois de ordem vem a glória, com a glória vem a bênção, vem a prosperidade, vem a proteção, mas com irreverência vem o juízo. Terminando o tabernáculo, segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, prata, ouro, e ele vai... Aí quando dá no versículo 11, Salomão está preparando o ambiente. Aí ele vai botar os sacerdotes. Quando saírem os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam no santuário, sem respeitar isso, olha só, esses sacerdotes que estavam aqui, eles estavam na memória do que fez Nadab e Abiú. Então, para isso nós precisamos nos santificar, está escrito. Vamos nos santificar, porque nós vamos atrair a glória, nós vamos atrair a presença. Os sacerdotes, e quando todos os levitas que cercaram, versículo de número 12, vai até o meio do versículo, com instrumentos de cântico, do oriente do altar, estavam entre eles 120 sacerdotes. Quantos? Você lembra alguma coisa de 120? 120 sacerdotes estavam preparando o templo para receber a glória. Estavam unidos, se santificando. Está tudo perdido. Perdidinho. 120 sacerdotes. O texto vai dizer como se fosse um só homem, em uma voz uníssona, orando, adorando, se santificando, preparando o templo para receber a glória. Primeiro tem que colocar as coisas em ordem. Versículo 14. De maneira que os sacerdotes... Aqui, verso 13, no finalzinho. A saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Coloca as coisas em ordem, prepara um ambiente, santifica a vida, está em unidade, aí a glória vem, a glória desce, aleluia. O capítulo 7, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, a glória encheu a casa, de maneira que os sacerdotes não podiam nem entrar. Irmão, todas as vezes que a glória de Deus vem junto, o homem não resiste. Então, por isso que você vai ver encontros de Deus com o homem que não acontece nada, porque não veio junto à glória. Mas todas as vezes que está a glória envolvida, a carne não resiste. A presença de Deus é muito poderosa. Aleluia! E outra coisa, quando a última oferta, para ligar tempo, 8h49, meu Deus, ainda estou no começo. A última oferta era um cordeiro. Salomão deu uns quantos mil cabeças de gado, mas a última oferta era um cordeiro. Assim como o sumo sacerdote, lá no tabernáculo, a oferta final era um cordeiro. Aí a glória chegou, irmão. Quando chegou, para ganhar tempo, o tempo de Salomão foi o tempo mais próspero do rei de Israel. Por quê? A glória chegou. Colocou as coisas em ordem, preparou o ambiente, a glória chega, aí chega a provisão, chega a providência, chega a proteção, chega o renovo, chega a graça. Aleluia! O tempo mais próspero da história de Israel. Época de Salomão. Só que aí começou a irreverência.
Segundo Crônicas, capítulo 36. Olha o que vai acontecer. Segundo Crônicas, capítulo 36. Versículo 14 a 16. Ainda vou começar a pregar, meus irmãos. Eu estou dando só a base. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhe... Olha, irmão, veja quanto Deus é misericordioso. Eles estão profanando a casa, eles estão, barbarizando, transgredindo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus levanta mensageiros. Deus levanta mensageiros, irmãos. Deus levanta profetas. Deus levantou desde a madrugada, porque Ele se compadeceu do seu povo. Deus tem misericórdia, sabia que viria o juízo, sabia que Ele iria descer com juízo, mas Ele mandou o mensageiro antes, irmão. Eu vou repetir de novo, que eu estou sendo mensageiro aqui para alguém. Deus sempre manda um mensageiro antes. Não despreze isso, não. Mandou mensageiro. Verso 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros. Parece algum contexto nosso, irmão? Zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus, mofavam é escarnecer. Resultado, aí Deus vai dizer, verso 16, finalzinho, contra o povo, e não houve remédio. Deus disse assim, o que eu vou fazer não tem remédio que cure. Meu Deus, eu tremo na base, irmão. O que Deus vai fazer, Ele disse aqui, não tem remédio que cure Ele. Não tem remédio. E o que foi que Ele fez? Veio o juízo, verso 17. Por isso fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual os matou. Matou jovens, mulheres, donzelas, velhos, não sobrou ninguém, matou todo mundo sem piedade. E aqui está o padrão de Deus: ordem, glória e juízo. Quando a gente prepara o ambiente, que coloca as coisas em ordem, a glória de Deus desce. E quando a glória de Deus desce, vem provisão, vem cuidado, vem bênção. Mas se nós tratarmos a glória de Deus com irreverência, vem o juízo imediato. Esse é o padrão. Avançando mais alguns anos, vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento. Este será o tempo em que Deus quer preparar o seu templo preferido para Ele habitar. Está falando de quem? Está falando de quem? Isso. Vocês pegaram isso, né? Esse templo, Deus desejava esse momento. Porque quando Adão pecou, que perdeu a glória, Deus caminhou todos os séculos para poder tomar o homem de volta e enchê-lo com a sua presença. O templo preferido de Deus, que Ele sempre quis, templos feitos não por mãos de homens. E para isso Ele precisa fazer o quê? Colocar as coisas em ordem. E para começar a colocar as coisas em ordem, Ele vai levantar um profeta chamado João Batista, que segundo Marcos capítulo 1, versículo 1, diz, é o princípio do evangelho de Jesus. Aí Marcos, João Batista. João Batista é o princípio do evangelho. Meu Deus, olha como João Batista, o ministério de João Batista, para preparar, capítulo 1 do evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 17 do evangelho de Lucas. Porque o que é que Deus tinha que fazer? A coisa aqui, primeiro fazer o quê? Colocar as coisas, preparar o templo, preparar o tabernáculo, que eu e você, para assim receber a sua glória. Diz, irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter corações dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar, olha o que diz a palavra, habilitar para o Senhor um povo preparado. Eita, meu Deus do céu, dá vontade de pular, você está aí todo, não está entendendo nada. João Batista começou o preparar o corpo de um povo para o Senhor. Ele vai começar a aplanar. Ele vai começar a tirar dos caminhos tortuosos. Ele vai começar a preparar o outeiro, ele vai tirar os montes, ele vai aplanar a terra. Toda grande construção precisa se fazer um planeamento na terra, para preparar para uma grande obra. Então João vem para preparar. Então, voz do que clama do deserto, preparai as veredas e o caminho do Senhor. Ele vem à frente porque ele começa a preparar. Para vir quem? Jesus, que é o único fundamento, não há outro. João prepara o terreno, mas o fundamento é Jesus. Preparou o fundamento para quê? Para construir um tabernáculo para Deus habitar. Gente, vocês, eu estou sentindo a cara de vocês, mas completamente perdidos, meu Deus do céu. Meu Deus. Estão entendendo, gente? Então, João vem para preparar, tirar o orgulho, bater forte, machado na raiz. Prepara o terreno, o coração, e Jesus vem, ele é o fundamento, não há outro fundamento, para que através desse fundamento, o construtor sábio construiu um templo, para que Deus pudesse habitar. Aleluia! Por isso que João é o pregador do batismo. João veio pregando o batismo do arrependimento. A palavra batismo quer dizer imersão. A palavra batismo significa imersão. Por isso, quando a gente vai batizar alguém, irmão, desce tudo. Porque imersão tem que ser por completo. Ele veio preparar para o arrependimento. Mas ele disse, quem vem após mim vai batizar e com fogo. Ele está preparando. Meu Deus, vocês estão aqui, gente? João prepara para o arrependimento. Por isso que não existe evangelho sem mensagem de arrependimento, irmão. Mensagem de evangelho sem arrependimento é construir torre daquela torre do Eiffel, não é? Não, aquela da Itália que é torta assim, ó. Evangelho tem que começar com arrependimento. Aleluia. Aí Jesus vem, o construtor sabe, começa a planar. João prega arrependimento, Jesus prega as boas novas. Porque João já pregou o arrependimento, aí Jesus vem pregando as boas novas, porque ele é o fundamento para preparar nós, eu e você, a igreja, para ser a habitação de Deus na terra. Aí Jesus vai à cruz, irmãos. Por que ele vai à cruz? Porque todo o preparativo de santuário, o último era o cordeiro, meu Deus do céu. Você não está aqui não. A última oferta era o quê? O cordeiro. Senão não descia a glória. Jesus disse, se eu não for... A pessoa deve estar em casa, meu Deus, o que é que está acontecendo? Depois a gente vai botar no canal, o que é que está acontecendo? Aleluia. Então, Jesus morre, vai aos céus e disse, vou enviar um outro igual a mim. Permanecei, pois, até que do alto sejais. Aí a Bíblia vai dizer que tinha 120 homens. Eu já ouvi essa frase. Eu já ouvi 120 sacerdotes orando, se santificando. Começou com 500, mas 120. Ela mandarás. Aleluia. Aleluia. E lembre que Jesus disse, eu vou batizar. João disse que ele batiza com batismo, é imersão. João batizava com água, mas ele disse, Jesus vem batizar com fogo. E batismo é imersão. Aí vem no dia de Pentecostes. Eu estou sentindo estou sentindo a presença, viu? Prepara que o negócio... Prepara que o negócio...
A Bíblia diz que estavam todos reunidos. Porque qual era o sonho de Deus, irmão? Quer que eu te diga o sonho de Deus? É que ele voltasse a habitar no homem com a sua glória, como foi com Adão. Ô povo de Deus, oh meu Deus. Esse povo já foi mais a mim. Mas está chegando a hora, ele está assim, eu vou. Jesus subiu, disse, se eu não subir, o Pai não manda. Por isso que quando Maria chegou, ele disse, Maria, não me peça. Por isso que Pedro falou assim, Senhor, de modo nenhum te acontecerá. Pedro, aí Jesus, Satanás, eu preciso cumprir a missão do meu Pai. Aí a Bíblia diz que estavam todos reunidos. Ô, irmão, eu vou ganhar tempo, já são 9 horas. A Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos. E você já viu uma fotinha que tem, fica rolando as fotinhas aí antigas, que parece que só no coisa, que tinha uma línguazinha de fogo, parecendo um isqueiro. Vocês não viram essas fotos antigas aí que tinha... Graças a Deus que a gente está se libertando dessas coisas. Mas na cabeça, no imaginário teológico de muita gente, é que eles estavam reunidos e tinham uma lingueta em cima de cada discípulo. Acho que você já viu alguma fotinha aí. Não? Pode pesquisar aí que você vai ver isso. Só que não foi assim, graças a Deus que você nem sabe disso. Porque a Bíblia vai dizer que eles foram cheios. E se eles foram batizados... Você pegou o que eu quis dizer? Que eles saíram mesmo mergulhado. Não foi um negocinho na cabecinha não, gente. Cheio. Mergulhou na glória. A glória envolveu aqueles homens. Eles estavam cheios da glória de Deus, cheios da unção. E agora Deus disse, estou habitando de novo no homem, como eu sempre quis. Como eu sempre desejei. Qual foi o resultado disso? Ora, a igreja, sinais. O pessoal do fundo não disse nada. Quando a glória encheu os discípulos, sinais. Primeira pregação, 3.000 almas. Hoje a gente prega 2 horas e uma alma fica assim. Porque eles estavam cheios. 3.000 almas. Foram lá para o templo, tinha um paralítico há 38 anos, levanta. A glória de Deus presente, a unção. Continua pregando, mais 5.000. Meu irmão, a igreja passou de 120 para 8.120 crentes. Porque estavam cheios da glória. Sinais, prodígios, maravilha. A sombra curava. Aleluia! Por que isso aconteceu? Porque teve uma ordem. Preparou o terreno, Deus desce com força mesmo. Se santificou, buscou, está unido. Deus desce com força. Agora eu quero ver, não busca. Quem não busca, o máximo que acontece é ficar sabendo o que é aquilo. Eu já dei uma aquecida aqui. Só olha assim, meu Deus, quem está vindo a primeira vez, gente, cuidado, eu sou pior. Isso aqui hoje eu estou tomando remédio. Então, segura ela aí, pastora Lorena. A igreja estava cheia, irmão. Deus tomou de volta o homem que ele... Então, irmão, o culto de Pentecoste, irmão, não foi assim, foi uma brasinha, não, foi fogareiro mesmo. Batismo é imersão. E João disse, eu vou batizar com água, mas ele... E eu expliquei para vocês que a glória de Deus, meu irmão, é uma luz inacessível, é um negócio extraordinário, é uma luz... Tiago disse que não há sombra, nem mudança de variação. Ele é o Pai das luzes.
Aleluia! Sinais, prodígios. A gente prega hoje, irmão, para uma pessoa se converter. Quando acontece uma conversão, é festa, é testemunho. O cara vai contabilizando. Tem gente que diz assim: esse ano eu já preguei 15 almas se converteram. O cara vai botando como trunfo. 12 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Aqui a igreja cheia, no mesmo dia, 8.000 almas. 8.000 crentes. Mas nem tudo são flores. Capítulo 5, versículo 1. A partir daqui que realmente eu quero começar a pregar, para preparar o terreno. Hoje eu vou tirar uma dúvida, que a maioria esmagadora dos crentes tem essa dúvida. Quando eu chegar nela, você vai dizer: meu Deus, meu Deus. Estava indo tudo bem. A glória, milagre, unção. A Bíblia vai dizer no capítulo 5, mas, isso, aí é que é o mais. Entretanto, se eu não tiver equivocado, irmãos, depois vocês podem conferir aí, que você que gosta de estudar a Bíblia, esse é o único versículo na Bíblia que começa com essa expressão, mas. Entretanto. Você lembra que no século XVI, no Atos capítulo 5, no século XVI, e eu falei o quê? Hein? Atos capítulo 5 eu falei. Ué, vocês falaram que eu falei qual? Ah, não falei ainda, tá. Certo. Atos capítulo 5. É o único capítulo. Aliás, ninguém começa livro com capítulo com mas. Por quê? Porque normalmente o mas tem que estar associado a um assunto que não terminou. Entretanto, a Bíblia vai dizer: mas certo homem chamado Ananias, com a sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levaram o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que se mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria tua propriedade. Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste ao homem, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. Sobrevindo grande temor aos ouvintes. Estava todo mundo, aleluia. Para entender o capítulo 4, a gente tem que ir para o final, o 5, a gente tem que ir para o final do 4. E o 4 vai contar a história de um homem chamado Barnabé, levita natural do Chipre. De onde? Chipre. Levita natural do Chipre. Barnabé era riquíssimo. Todos os moradores de Chipre eram ricos. Chipre era um lugar que tinha muitas minas de ouro. Era um lugar que tinha vários... Era um lugar afrodisíaco. Só morava em Chipre rico. Pesquisa hoje quem que mora lá em Chipre, para tu ver. Então, Barnabé, alcançado pelo Senhor, vendeu uma propriedade que não foi barato, porque quem morava em Chipre era rico. E traz e bota aos pés dos apóstolos. Quando Ananias viu aquela proeza, Ananias disse: eu não fico por baixo. Eu não, a glória eu não perco para ninguém. Quando ele viu isso, que Ananias, que eles dão oferta, o povo dando oferta, Ananias disse: eu não vou ficar por baixo não. E deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um dom, segundo Romanos capítulo 12, versículo 8, se eu não me engano, que a gente não valoriza. Mas a pessoa que dá a oferta,
que contribui é um dom, sabia? Ô Senhor, derrama esse dom. Porque a gente só fala de dom de pregar, naquela coisa toda, mas dom de contribuir. Senhor, estou orando. Para Deus levantar mais gente com esse dom aí. Senhor, distribui esse dom aí, papai. Hã? Ai, meu Deus. Esse negócio é interessante. Jesus foi Léo que pregou, né? Jesus Jesus foi para o gasofilácio olhar quem ofertava, gente. Ficou de olho assim, ó. Quando terminou o culto, ele chamou os discípulos. Vamos para a reunião aqui? Tu viu? Imagina o Pedro assim, eu não vou falar que isso é... Não sei. Eu vi. Aquela pessoa ali deu tanto, aquela deu tanto, ou deu tanto. Mas a viúva deu a maior oferta. Depois você faz um estudo mais específico, você vai ver que Jesus só censura essa questão de esconder, que ele está censurando o papel do fariseu, que fazia propaganda. Por isso que na igreja primitiva ninguém escondia o que dava, dava nos pés dos apóstolos. Pegou? Pois eu ensino isso aí. Vamos lá. Então, o que é que está acontecendo? Ananias, isso eu não vou perder não. Ananias provavelmente, irmão, foi convertido ou nos 3.000 ou nos 5.000. Ananias provavelmente já tinha dado uma ofertinha antes. E provavelmente alguém já bateu nas costas. Ananias, tu é o cara. É top demais. Até o dia que chegou Bernabé. Quando chegou Bernabé, que deu uma oferta maior, Ananias, o quê? Eu não... não. O quê? Não tive mais ninguém me elogiando. Eu vou ter que dar um jeito. É que chegou para a mulher e disse, vamos fazer o seguinte. Digamos assim que vendeu uma terra. Ele é lá de Chipre. Deve ter sido caro. Mas aquela nossa terra é grande. Digamos que foi por 100.000, ele disse que foi por 50. Chegou lá, a gente faz aquela propaganda. O pessoal vai me elogiar. Lembrem vocês que a igreja estava cheia da glória. Oh, meu Deus. Vocês estão aonde, gente? A igreja estava cheia da glória. A igreja cheia da glória, vai um homem desavisado. Aí alguém sem temor, irreverente, tentando dar um migué. Dar um 7-1. Aí quando ele joga aos pés, aí Pedro disse, Ananias, por que você fez isso? Você deixou Satanás tomar teu coração. O negócio não era teu. Se vendesse, ficava contigo e já era. Mas porque você não mentiu a homem, mentiu a Deus, ao Espírito Santo, que a igreja está cheia. O texto disse que ele caiu morto na hora. Porque a ordem é o quê? Faltou temor? Juízo. E a Bíblia diz, e veio um grande temor sobre todos. Quase 3 horas depois, rapaz, eu estou preocupado com o culto 9h13, o culto aqui já tinha mais de 3 horas. E ninguém reclamou. 3 horas depois, o culto já estava acontecendo ainda. Aí vem a mulher de Ananias, Safira, para fazer. Aí Pedro vai dar oportunidade. Vem cá, ô mulher de Deus. Está vendo esses pés que estão aí? Tá. Carregando teu marido, o corpo. O dinheiro que você... É isso? É. Caiu dura na hora. Caiu dura. O temor, a mentira. Meus irmãos, pense aqui, eu estou falando com vocês do Novo Testamento. No Novo Testamento. Era um culto, era o quê? Um culto. Irmão, estou falando de oferta. Eu sabia que ia engrossar, eu sabia que não ia ter mais glória, aleluia. É Novo Testamento. Era um culto, imagina isso. Um culto, duro, terra, leva. Daqui a pouco, 2 pessoas mortas no culto e foi levar a oferta, irmãos. Por quê, meu irmão? Deus não mudou. Eu vou dizer de novo, Deus não mudou. Não há mudança, não há sombra, não há variação. É o mesmo Deus. Nós servimos ao mesmo Deus. E seguindo esse padrão, meus irmãos, Ananias entraram na presença de Deus sem temor, irreverente. E a igreja estava cheia da glória de Deus.
Como a igreja estava cheia da glória de Deus, o juízo foi imediato. Caiu duro. Pecado, pecou, caiu duro na hora. Pedro foi que testemunhou esse juiz aqui. Por isso que ele escreveu 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 18. Deus é santo. E todos aqueles que se aproximam de Deus têm que entender isso. Sejam santos. E ele diz, está num contexto de pai e filho, que a gente confunde as coisas. Deus é santo. Eu preciso entender que Deus é pai, mas ele é fogo consumidor. Eu preciso amar a Deus, mas eu tenho que ter temor com reverência. O meu amor a Deus vai determinar o quanto eu tenho temor a Ele. Temor. O Salmo 34, verso 11 e 13, para a gente ganhar, vai nos dizer que se esse casal tivesse temor a Deus, a glória de Deus, teria o livrado da morte, porque o temor a Deus nos livra de morte, irmãos. Eu já preguei isso aqui, inclusive foi uma bênção. Quem quer ter vida longa, dias abençoados, tenha temor a Deus. Esse casal não teve isso. O pecado deles não foi simplesmente reter o dinheiro. Foi a falta de temor, foi mentir, foi enganar. E o salmista diz que o engano, irmão, tem levado muita gente à sepultura. O Salmo 19, verso 9, diz que o temor a Deus faz com que nós permaneçamos. Adão tinha a glória de Deus, não permaneceu por falta de temor. Lúcifer tinha a glória de Deus, não permaneceu por falta de temor. Todas as pessoas do Velho e Novo Testamento, você vai ver que não permaneceram porque faltou temor a Deus. É o temor de Deus que nos dá a garantia de permanência ministerial, familiar. Quem é temente a Deus, Deus honra. Pode ter o óleo da unção como Nadab e Abiú, se não tiver temor não serve. Pode ser um profeta como Saul, sem temor a Deus não serve. Pode dar ofertas grandes como Ananias e Safira, sem temor? Sem temor? Não serve. É o temor a Deus, irmãos. É o temor a Deus. O texto vai dizer que morreram em grande temor. O verso 12 vai dizer que muitos sinais aconteciam. E o 13 vai dizer que muitos agora não queriam se juntar aos crentes. Mas ao mesmo tempo no 14 vai dizer que muitos outros eram agregados. Que texto estranho. Juntar aqui era aquele tipo de pessoa, eu vou me juntar só para receber a bênção. O verso 14 está dizendo, eu quero um compromisso. Porque é o temor. O que aconteceu com aquele casal gerou temor e ninguém mais se encostava por encostar no evangelho, não. Aleluia. Agora a pergunta que eu quero caminhar para o final. Por quê? Deus foi tão rigoroso com Ananias e Safira, e tanta gente em nossos dias pecam até pior, e não cai duro na hora. Por que não morre? Eu duvido, você não... Esses dias, irmão, eu vi um vídeo na internet, que com a líder estava pregando, entrou um pessoal de uma loja, que ela roubou o celular na loja, e o pessoal foi lá cobrar e pegar na bolsa dela, fazendo uma live. No meio do culto. No meio do culto. Por que Deus não... A gente pensa assim, meu Deus. Quantos escândalos a gente ouve aí que você diz assim, meu Deus, por quê? Com Ananias e Safira... Por quê? Por que não acontece o mesmo? O padrão permanece o mesmo. E o Velho Testamento vai nos dar essa base para entender o que acontece nos dias de hoje, o que aconteceu com Ananias e Safira. Quando Moisés morreu, que Josué substitui para ganhar tempo, capítulo 2 de Juízes vai nos dizer que agora o povo vivia com juíza. Eles serviam a Deus, se desviavam, Deus trazia juízo, eles se convertiam, Deus levantava juiz, eles se arrependiam, e ficou nessa vai e vem, nessa gangorra, nessa roda gigante, porque cada um fazia o que queria. Até que chegou um juiz novo, volte lá. O nome do homem é Eli. 1 Samuel capítulo 2. Nunca mais você vai esquecer isso. 1 Samuel capítulo 2.
2, versículo 22. 2, verso 22. 2 filhos de Eli, o nome deles era Ofni e Finéias. Verso 22. Era, porém, Eli um homem muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Verso 22. 2, 22. 1 Samuel 2, 22. E de como se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O que é que esses homens estavam fazendo, irmãos? Vocês leram direito que eu vi? Eles estavam na porta, digamos assim, como o tabernáculo, a glória dentro, e eles na porta, se deitando com mulheres, se prostituindo na porta, fornicando. Mais à frente, no capítulo 7, vai dizer que eles aceitavam suborno, eles tiravam ofertas forçadas. Agora Deus não fez nada. Deus ficou na boa. O tempo passou. Por quê? Por que com Nadab e Abiú o negócio foi imediato? A resposta está aqui no capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. O texto no verso 3 vai dizer que a lâmpada do Senhor estava se apagando. A glória de Deus tinha sido esvaziada. A medida do juízo é de acordo com o peso da glória. Quanto maior é a glória, mais é intenso e imediato o seu juízo. Nadab e Abiú, a glória estava recente, o negócio de Deus baixando o monte. Quando eles pecaram, a glória estava intensa, estava forte, porque quanto maior é a glória, maior é o intenso e rápido o seu juízo. Com Ananias e Safira, a glória era recente, irmãos. E hoje, qual é o problema? É exatamente o mesmo no tempo de Eli. Falta unção, falta compromisso, falta glória, falta... Aí o que acontece? Acontece com muitos hoje o que aconteceu com Ofni e Finéias. Deus não matou, não? Deus não fez nada, não? Vamos continuar. Só que depois veio o juízo. Escute, porque a glória, quando é fraca, o juízo é tardio, mas ele vem. Quanto mais glória tem, mais o juízo é imediato. O juízo não foi esquecido, ele foi apenas adiado. Deus não esqueceu de nada, está apenas adiando. Porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia, de frieza espiritual, de rebeldia, falta de temor à palavra. Levanta um profeta, zombam, dão risada. Para que isso? É a fofoca ali, é a conversa de cá, Deus não fez nada. Olha, irmão, olha, o juízo não é imediato, mas ele está apenas adiado. Porque com Ofni e Finéias veio o juízo. Foi adiado, mas veio. Diga para o vizinho: o juízo não foi esquecido. Diga para o vizinho assim: está apenas adiado. Mas quando Cristo vier, com a sua glória, o peso da sua glória, aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, é como um ambiente como esse, que significa, quanto maior a glória, maior é o juízo.
mais rápido é o juízo, mais intenso é o juízo. É como se a gente tivesse num ambiente desse, está num ambiente desse, se ligar, se acender um isqueiro, eu vou enxergar malmente essa região aqui, ó. As trevas ainda estão aí, que eu estou clareando ambientes pequenos. Se eu pegar uma lâmpada, se eu ligar essa lâmpada e as outras todas apagarem, vai ter já um ambiente maior, mas ainda tem trevas. Se pegar botar como é o nome? Um refletor aqui e clarei tudo, mas vai ter debaixo da cadeira, ainda vai ter trevas escondidas. Mas quando a glória de Deus chegar, por isso que no ambiente, quanto mais glória tem, as trevas não prevalecem. Mais glória, mais revelação de pecado. Mais glória, mais juízo de Deus. Aleluia! Aleluia! Abra comigo, para a gente caminhar para o final, irmão, abra comigo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. Alanzinho, meu lindo, olha que texto de Deus, irmão. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. 1 Timóteo capítulo 5, verso 24. Isso aqui explica tudo isso que eu te disse até agora. Paulo está dizendo para Timóteo, dizendo assim, ó. Os pecados de alguns homens são notórios. E o juízo vem. E levam a juízo. Ao passo que de outros, só mais tarde vai se manifestar. Você está pensando que Deus não está contabilizando? Nossa, não, vai chegar. Não está acontecendo nada. A gente pensa assim, não fez nada? Eu devo ser um filho privilegiado. Oh, aleluia, Jesus. Eu acho que Deus me ama mais. Fez nada. A coisa está só adiando. Meu Deus. Tem aqui ainda alguém? Aí Pedro vai escrever também na sua carta, qual foi o problema dos sacerdotes Ófine e Finéias? É o problema que fundamenta. São os dois problemas que fundamentam os maiores escândalos, que mais fundamentam escândalos nos nossos dias, em qualquer que seja o âmbito. Veja comigo, 2 Pedro. Eu vou concluir lá nos pecados lá de Ófine e Finéias. Capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Dissimuladamente, o que é que tem? Nada a ver, beleza, Deus não olha isso não, coisa e tal, zen, mano, aba, tal, e a gente vai. Dissimuladamente, heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Quanto maior a glória, o juízo é imediato. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, vocês não deram nada, não falaram nada. Não pensemos nós que Deus está assim, esquecido. Eu não vi, Deus, eu não vi. Você sabe por que não tem imediato de que a gente morto no altar hoje? Porque, irmão, falta comprometimento. A glória, que glória? A gente fala de oração 1 minuto. Os sacerdotes estavam orando lá sem parar, unidos em oração. Qual foi o problema de Ófine e Finéias? Eles se deitavam com mulheres na porta do tabernáculo. Qual é o problema da humanidade hoje, de qualquer âmbito? Sexo, área sexual. Ministros caindo, inclusive caindo homem com homem. Mulher com mulher. O mesmo espírito rondando.
Mas não pense que Deus não está vendo e o juízo vai vir, irmãos. Qual foi o problema de Ofni e Finéias? Dinheiro, avareza, cobiça. Pensa que o juízo não vem? Pensa que Deus está esquecido? Vai chegar o dia do juízo, meus irmãos. Pastor, como é que eu escapo disso? Tenha temor a Deus. Leve a sério as ministrações, leve a sério a sua vida com Deus. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, leve a sério a sua vida com Deus. Eu vou bater até você dizer alguma coisa. Leve a sério. Não pense que Deus não sabe das coisas. Aqui será a nossa base para todas as outras ministrações. Ordem. Nós vamos tratar sobre juízo imediato e tardio. A gente precisa, irmão, mudar a nossa vida. Quem está comigo? A gente precisa botar um rumo na nossa vida. Porque quando a glória de Deus vier com Cristo, ninguém será tomado por inocente. Fica de pé, meus irmãos. Me ajude aí, irmão, para a gente orar juntos aqui. Dê a mão, irmão, aí, perto. Pegue assim com carinho. Diga, meus irmãos, vamos batalhar com temor. Temor. O temor livra de morte, livra de atitudes tolas. Se nós tivéssemos temor, irmão, livraria a gente de tanta enrascada que a gente entra. Aleluia. Aleluia. O juízo virá, irmãos, a gente pensa que não. Meu Deus do céu. Coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos nós como tua igreja, que o Senhor desejou tanto habitar em nós, e o Senhor nos encheu com a tua glória. Nós somos hoje santuário do Deus vivo, morada do Deus Altíssimo, Senhor. Por isso que a tua palavra fala sobre o pecado cometido com o corpo, porque fere a tua santidade, fere a tua glória, que veio, aleluia, no dia de Pentecostes. Mas meu Deus, a tua igreja estava cheia. Eu acredito que o Senhor há de reparar todas as coisas, e antes da glória de Deus chegar, haverá um ajuste na igreja, haverá uma ordem em nosso meio. Antes de Cristo voltar com o peso da sua glória, haverá uma ordem, haverá uma ordem, haverá uma unção de arrependimento, haverá uma unção de quebrantamento. Voltaremos a ser uma igreja unida, voltaremos a ser uma igreja humilde, quebrantada, buscando santidade, porque aí sim o Senhor volta. Meu Deus, que o teu temor esteja vivo em nossos corações. A tua palavra, ela não volta vazia. A tua palavra, ela é a verdade, meu Deus. Oh, Senhor da glória, nos ajuda nessa caminhada, meu Deus. Que o teu temor venha a ser uma realidade na nossa vida. Ah, meu Deus, que cada atitude nossa, antes de tomarmos, que o teu temor venha a ser o diferencial, venha a ser a base. Ah, Senhor da glória, onde tiver um crente desanimado, seja tocado pelo Espírito, seja cheio pelo Espírito, seja renovado pelo Espírito de Deus. Você tem que ser cheio, cheio. Crente cheio não fica cometendo deslize à toa. Crente cheio, seja cheio, busque a glória, busque a glória, busque a glória, igreja. Busca ser cheio de Deus.
Peça para Deus encher, vai. Até Para que a glória de Deus preencha a sua vida. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Onde tem glória de Deus, tem conversões. Onde a glória de Deus é grande, tem conversões, tem arrependimento de pecados, tem confissões de pecado. Aleluia. Que haja uma unção da glória sobre esse lugar. Que a unção de Deus, que o peso da glória abrace a sua vida. Meu Deus, visita essa igreja, meu Senhor. Que enche esse crente como o Senhor já encheu um dia. Enche a vida dele como o Senhor já encheu um dia. Renova ele como o Senhor já fez um dia. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. Recebe a minha glória. O Deus é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Só depende de nós, igreja, sermos cheios da presença. Cheios da presença. Quanto maior é a presença da glória, mais imediato é o juízo. Quanto menos glória, mais tardio é. Mas ele vem. Ele vem. Ainda que tenha uma fagulha acesa, como foi no dia de Eli. Ofni e Finéias pensou: não vai acontecer nada. Deus não está ligando para isso. Até o dia que a Bíblia diz: a ira de Deus desceu. Meu Deus, que o Senhor derrame uma unção de quebrantamento no nosso meio. Arrependimentos, meu Senhor. Prepara o terreno para recebermos a tua glória, para desfrutar da tua glória. Não era à toa que a sombra dos discípulos curavam pessoas. Não eram à toa que os demônios caíam por terra e saíam gritando em alta voz, porque havia uma glória de Deus no meio da igreja. Hoje não tem isso. Deus é o mesmo. É que falta glória, falta busca, falta santidade, falta entrega. Mas Deus está levantando profetas. Deus está levantando mensageiros. Mais perto, mais perto. Seja renovado, igreja. Seja renovado. Eu vou deixar você com Deus agora. Com o peso da tua glória. Mais perto da glória. Mais perto da morte. O medo quer me parar. Diga, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre. Aleluia. Meu Deus. Quem recebe essa palavra, diga comigo: eu recebo essa palavra para a minha vida. Diga: essa palavra veio de Deus para o meu coração. Aleluia. Bendito é o teu santo nome. Bendito é o teu santo nome. Bendito é o teu santo nome.